Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o professor Gerson Willi, seja muito bem-vindo ao meu e ao seu canal, onde nós estudamos a respeito da Palavra de Deus, segundo as lições bíblicas de cada trimestre. Hoje chegamos à lição número 4, vamos falar sobre a atualidade dos dons espirituais e você é o meu convidado para aprender um pouco mais da Palavra de Deus sobre os dons espirituais e o Espírito Santo. Nosso texto áureo hoje se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 4, que diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A nossa verdade prática diz que ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Então, nós vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, versículo do 1 ao 11, que diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos. A palavra levados aqui é como se fosse levado em êxtase, cativo, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e ao outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E ao outro pelo mesmo Espírito a fé, e ao outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E ao outro a operação de maravilhas, e ao outro a profecia, e ao outro o dom de discernir os espíritos. E a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como que quer. Bem, na nossa leitura bíblica, já daríamos para fazer uma aula totalmente completa, E é por ela que nós vamos nos basear na aula de hoje, Nós temos 3 objetivos. O primeiro deles é apontar a necessidade dos dons espirituais hoje, depois situar a função dos dons espirituais e, por último, reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Bem, a nossa introdução, nós vamos falar dos pontos básicos nessa lição, que precisamos também, quando sairmos, quando terminarmos a aula, entendermos esses pontos básicos. Pelo menos isso você precisa colocar no seu quesito de aprendizagem. Primeiro, nós entendemos a necessidade e a função dos dons espirituais para a demonstração do poder de Deus perante o mundo. Então, os dons vêm para demonstrar que o Espírito ainda está atuante nesse mundo. Claro que tem a conversão e aí outras questões, mas o Espírito Santo faz isso na igreja para a edificação da igreja também e para mostrar que ele ainda trabalha no mundo. Então, como eu já falei aqui, a edificação na igreja, que o Espírito Santo distribui esses dons para a igreja ser edificada, e também seu conforto e crescimento espiritual. E é o que vamos falar hoje. O nosso primeiro ponto aqui, necessidade dos dons espirituais hoje, e aí a exortação a conhecer os dons. Em 1 Coríntios 12, 1, que é o que a gente acabou de ler na nossa leitura bíblica, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O apóstolo Paulo estava aí preocupado em relação a esses irmãos, eles entendessem o que realmente, para que serviam os dons espirituais. Então a igreja precisa ser ensinada a respeito dos dons espirituais, queridos. Ela precisa ser mostrada, para que utilidade desses dons são derramados, Tem qual a função? Essa preocupação do apóstolo Paulo cai sobre a igreja de Corinto, como uma forma de ensino e repreensão pela ignorância e a falta de cuidado na administração dos cultos. O apóstolo ele louva os coríntios por eles terem os dons, se manifestam os dons, mas também ele vai dizer aqui, os irmãos não têm ordem nem decência, a gente vai falar isso no slide daqui para frente,
e também como eles não conseguiriam ainda discernir, que é o que a gente vai ver agora. Mas ter não significa entender. De maneira, veja aqui no versículo 7, que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do Senhor Jesus Cristo, né? Então, nenhum dom vos falta. Veja que o dom é atual, nesse sentido aqui, os versículos onde a gente usa para respaldar a atualidade dos dons, em que o apóstolo diz que os irmãos esperarão a vinda do Senhor Jesus Cristo manifestando esses dons. Aí a gente vê aqui nessa questão, ter significa entender. Você pode ter uma coisa e não está entendendo para que serve, né? Então os coríntios já tinham recebido esses dons, mas precisavam entender de que forma eles são benefício à igreja. Outra dificuldade desta igreja era de discernir as manifestações que ocorriam por lá, se de Deus, do homem ou maligna. Os coríntios não estavam conseguindo entender o que era de Deus, o que era uma manifestação espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele começa a sua explicação aqui no capítulo 12, ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque ninguém, pelo Espírito de Deus, vai dizer que Cristo é anátema, ou seja, amaldiçoado. Ninguém vai dizer isso, o que significa que alguns algumas pessoas que estavam entrando na igreja de Corinto, diziam estar pelo Espírito de Deus profetizando coisas desse tipo. E eles não conseguiam discernir, achavam que tudo era pelo Espírito Santo, achavam que era um culto normal. Lembrando aos irmãos que o problema da igreja de Corinto não era apenas esse da questão dos dons, né? Eles tinham um problema em relação à ceia, em relação ao pecado que estava oculto ali, dentro da congregação, divisões, enfim. A igreja de Corinto estava toda desordenada. Mas, irmãos, pela desorganização da igreja de Corinto veio a correção da doutrina que foi escrita e hoje serve aqui para nos dar um ponto basilar de como tem que ser a liturgia, de como tem que ser a ceia e de como tem que ser a administração e o cuidado em relação aos dons espirituais. Então, como discernir se o dom é de Deus, se o dom vem algo do emocional do homem ou é algo maligno? É preciso a igreja estar atenta sobre isso, sobre estas questões. Eles manifestarem os dons, nenhum dom vos falta, não significavam que eles eram realmente crentes sábios, que tinham inteligência. Você pode ter um livro muito grande na sua casa, mas não significa que você tenha lido todo ele, né? Todo o conteúdo. Talvez seja só um enfeite. Então a gente chega no ponto 2 aqui, que nós vamos falar de dois termos gregos, pneumáticos e carisma. São dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo Paulo para os dons espirituais. Vejamos aqui, vai falar acerca dos dons espirituais, pneumáticos. E aqui o termo grego, né, pneumáticos, das coisas espirituais. Então, o que a gente entende nessa parte que ele realmente a gente não pode negar isso, que ele está falando dos dons espirituais, das coisas espirituais, né? Ele está usando outro termo, mas fala aqui dos dons espirituais. E aqui no versículo 4 ele vai dizer, a diversidade de dons, né? Dons aqui, carisma. A palavra aqui, carisma, deriva do cognato caris ou charis, né? A gente não tem aí a fonética original de como seria essa pronúncia, porque o grego de antigamente é diferente do grego de hoje. Então a gente fala um pouco mais aproximado do que deveria ser. Então deriva do cognato, né? Caris ou charis, que quer dizer graça. Então o dom é uma graça de Deus, é um presente de Deus, é uma coisa que Deus entrega à igreja. Não é algo que você faz por merecer, não é algo que você, digamos assim, que você exija de Deus. Ele dá a quem Ele quer, como quer. Mas isso não impede de você buscar e pedir a Deus, porque Ele é benevolente e Ele vai fazer assim conforme o Espírito Santo quiser. Então, em relação à questão do Novo Testamento, ainda usam muitas palavras, né? O emprego da palavra carisma, tem vários outros, que não é o assunto da lição de hoje, mas nós estamos falando só nesse contexto dos dons, onde o apóstolo Paulo está falando a respeito dos dons espirituais. Então, entendidos aqui em relação aos dois termos gregos, né, a gente vai se perguntar, então, o que são os dons espirituais? Nós temos aqui na nossa declaração de fé, né, eu aconselho você que é da Assembleia de Deus, tem sempre a declaração de fé para estar se baseando, né, e a declaração de fé toda baseada na Bíblia Sagrada, né? Então, o que é que diz aqui na página 171 da nossa declaração de fé? Esses dons são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos. Então, uma capacitação especial
para que o propósito divino seja executado por meio da igreja. Aí a gente vai ver aqui o respaldo, né? 1 Coríntios 12:7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O Espírito Santo está olhando para a igreja e ele vê o que é que a igreja está precisando. Então ele distribui como ele quer, como a igreja está necessitando. Ele olha, ele sabe, ele penetra o coração dos homens e ele distribui os seus dons como ele quer. Então, por quem manifesta esses dons, queridos? De que maneira, né? Por meio dos crentes em Jesus. Aqui 2 versículos que vai respaldar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Colossenses capítulo 1, versículo 27. Então, por meio dos cristãos, o Espírito Santo manifesta ali os dons espirituais. Então, quanto tempo esses dons espirituais vai durar, né? Enquanto a igreja estiver na terra. E eu acho interessante porque nós somos diferentes, como a gente aprendeu na primeira aula. Se você não assistiu a primeira aula dessa lição, eu sugiro você ir lá, dar uma pausa aqui e ver lá sobre cessacionismo e continuismo. Nós acreditamos que continuam os dons espirituais, não era só para aquele tempo apostólico para se fechar o cânon do Novo Testamento. Não é para isso. Então, nós temos algo que nos diz aqui pela palavra de Deus que a igreja continua. Não tem nada na palavra, né? Nada no Novo Testamento que diga, olha, os dons foram só até esse momento dos apóstolos. Não tem, né? Mas por causa de algumas heresias que aconteceu aí em algumas certas épocas, né? Alguns já se fecharam em relação às questões dos dons e tiveram um zelo um pouco demasiado em relação a isso. Então, qual é a abrangência? Qual tipo de cristão pode receber os dons espirituais? Todo o aspecto da vida cristã, né? Em que momento da vida cristã, né? Na adoração, aí a questão de qual momento a gente vai ver no outro slide, né? Aqui é falar da abrangência. E qual parte esses dons espirituais eles são úteis na igreja? Então, todo aspecto da vida cristã, na adoração, evangelização, operação de milagres e exercício do ministério. Veja, irmãos, Deus operou milagres no Velho Testamento, na Antiga Aliança. Operou os milagres na época de Jesus. Aí na época do Espírito Santo ele cessou os milagres, ele não pode mais fazer milagres. É claro que nós devemos entender que a ênfase da igreja não pode ser exacerbada em um ponto só. Por exemplo, venha para cá para que a igreja dos milagres, aqui é a igreja dos dons espirituais. Não, milagres, dons espirituais só apontam para uma coisa, a edificação da igreja e a salvação dos pecadores. O ponto central da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. E aí dentro dessa igreja se manifestam as ferramentas que são os dons espirituais e assim culminando em outras questões. Amém? Então quando esses dons podem ser concedidos? De repente, em qualquer lugar, hora, né? O Espírito Santo pode distribuir esses dons aos crentes. Deus tem o controle dessa distribuição. O homem não pode marcar um horário para Deus operar. E aí eu falei na lição passada, e eu falo de novo nessa lição, pessoas que dizem, semana do milagre, essa é culto do milagre de Deus, vem aqui, com certeza o seu milagre vai estar aqui. Meu irmão, ninguém pode marcar. Irmão Gerson, então a gente está com falta de fé. Meu querido, a gente vai ver várias vezes na palavra de Deus, né, que o apóstolo Paulo, muitas coisas ele podia ver por revelação. Quando ele está conversando lá com alguns irmãos da igreja de Éfeso ou na igreja dos irmãos que estavam em Roma, ele vai falar, o pessoal diz assim, se é que vocês têm o Espírito Santo de Deus. Ele estava mostrando ali a sua fragilidade humana, não era que todo o tempo Paulo estava recebendo visões e revelação ao tempo todo, né? Mas ele estava conversando com o povo e ao mesmo tempo ele dizia assim, olha, talvez, se vocês ainda não, estou falando para alguém, mas se o Espírito Santo não está em você, ele não tinha essa certeza de que todos tinham o Espírito Santo. Ele estava falando ali em relação aqui, estou escrevendo, mas isso aqui cabe se você tiver o Espírito Santo. Vai também ver que o apóstolo dá o conselho a Timóteo, né, para que ele não beba só o vinho, mas ele mistura com água por causa dos problemas. E tem outra passagem que ele diz que deixou uma pessoa em tal lugar porque ele estava doente, né? Então não é toda a vida que o Espírito manifesta os milagres, ele faz quando ele quer. Tem hora que o apóstolo Paulo diz, eu fui ali e Deus manifestou a pregação por sinais e prodígios. Mas tem outra hora que ele deixa uma pessoa em tal lugar porque a pessoa estava doente, né? Como é que nós vamos explicar isso? A vontade é de Deus. Então, continuemos. Vemos aqui. Deus ele faz isso em qualquer momento da nossa fé, né? Como eu disse que tinha me confundido no outro slide, é nesse aqui, né? Então, que momento nós podemos receber os dons espirituais? Em qualquer momento. No início da fé, você pode ser batizado com o Espírito Santo, né? Ou no, se com e no, ficou aí esse debate nessas lições,
mas na verdade tem o mesmo sentido praticamente. Então, no início da fé, ao longo da carreira cristã, eu não recebi no início da fé. Deus ainda pode fazer isso na sua vida. Ele pode distribuir, lembrando que a vontade é de Deus, mas você é filho, você pode pedir para ser derramado em você essas bênçãos. Então devemos buscar em Deus os dons espirituais. Não existe um segredo no sentido de uma regra humana para que você receba esses dons espirituais. É necessário que você ore a Deus, queira ser útil na igreja e peça para que o Senhor ele lhe faça uma pessoa espiritual segundo a sua palavra. A gente vai ver essa questão da palavra aqui na frente. Então a gente chega aqui na função dos dons espirituais, né? A lista dos dons. Existe pelo menos, irmãos, 3 listas de dons, pelo menos. Lista de dons espirituais mencionadas pelo apóstolo Paulo. Essas listas não significam que exista um número certo ou limitado de dons. Vejamos, não é porque alguém diz assim, só tem tantos dons espirituais. Não é que o apóstolo falou só porque tinha 9 dons, significa que tem 9 dons, mas há outros acreditam que só tem os 9 dons e assim fica nesse impasse, né? Mas não é nada que vá ferir a sã doutrina. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, versículo 10, vai falar que primeiro, dom de sabedoria, palavra da ciência, fé, cura, operações de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Outra lista aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 ao 30, ele vai dizer apóstolos, profetas, doutores, milagres, curas, socorros, governos e variedades de línguas. Em Romanos, capítulo 2, versículo 6 ao 8, vamos ter aqui a profecia, acho que aqui é ministério, né? Eu acho que eu acabei não colocando o nome ministério aqui. Ensinar, exortar, repartir, presidir, exercer misericórdia. Então há quem afirme que a primeira lista é a principal e as outras são desdobramentos ou explicação sobre esses dons. Então tem diga assim, não, essa aqui é a primeira lista, né? Essa daqui é a primeira lista. Então essas outras aqui são apenas os desdobramentos. Em nenhum lugar o apóstolo Paulo limita o número de dons, e aí é o que a gente viu agora há pouco. Então, está aqui as 3 primeiras listas, ainda tem outras listas aí que a gente vai ver na frente. Então, qual é a classificação teológica, o ponto didático que a gente vê? Essas classificações que a gente vai mostrar agora são didáticas para uma melhor compreensão do assunto, né? Então, dons de revelação, classificamos nesses 3 tipos. Palavra de sabedoria, palavra da ciência, discernimento dos espíritos, dons de inspiração, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, dons de poder, fé, dons de curar e operações de maravilhas, né? De maravilha. Então a gente vê aqui a classificação bíblica. Stanley M. Orton, né, que é um dos grandes escritores nesse segmento, segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos, 2, 5 e 2, que 2 vezes o adjetivo héteros, outro de tipo diferente, né? Quando o apóstolo Paulo vai falar de dons espirituais, ele usa essa palavra para quando for falar de outro diferente, ou como e outro pelo mesmo espírito, a fé, né? Que é héteros diferente. E a outro, ele usa aios. A gente viu isso também em relação a quando Jesus diz a respeito do Espírito Santo, eu enviarei outro Consolador. Ele usa essa palavra aqui, aios, né? Outro do mesmo tipo. E se isso significa uma classificação ou divisão, seria mais 3 grupos, 2, 5 e 2. Vamos ver assim como foi distribuído aqui. Dons do ensino ou dons da pregação, palavra da sabedoria, palavra da ciência, dons de ministério, fé, dons de curar, operações de maravilha, profecia, discernir espíritos. E aqui nós temos os dons de adoração, que é variedade de línguas e interpretação de línguas. Tá bom, queridos? Eu deixei aqui classificado para que você tenha uma compreensão melhor em relação a isso. É claro que isso aqui não é uma coisa fechada, né? Não significa que era isso mesmo, essa distribuição como está dito aqui, que o apóstolo Paulo queria fazer desse jeitinho aqui, do jeito que a gente está. Então a gente faz uma questão mais pedagógica para que o entendimento seja melhor, mais fluido. Então a função dos dons, para que os dons, né? Para que servem os dons? Para o que for útil. Vamos ver aqui, eu achei interessante esse comentário na nossa revista, na página 29, eu acabei espelhando aqui nos nossos slides. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, proveitoso para meditar, para edificação espiritual
e crescimento numérico da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. Não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes, né? Aqui, nos crentes, para que cada um faça uso ao seu bel prazer. Ah, o dom é meu, acabou, se eu faço como quero, né? A gente já escutou muito por aí. Cuidado, você tem um dom de Deus e você pode usar esse dom de uma forma errada. Meu irmão, o dom espiritual, né? No sentido que o Espírito Santo não vai encher você para que você diga alguma blasfêmia contra a palavra de Deus. Então já não é o Espírito Santo. O Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Os dons, portanto, não são. Veja que eu coloquei aqui em amarelo, né? Eu destaquei o texto, né? Para que você entre nessa ênfase aqui, ó. Não são atestados de espiritualidade nem de santidade. Muitas pessoas querem mostrar uma espiritualidade na igreja, querem dizer que são mais santos, que são melhores do que os irmãos, porque falam em línguas estranhas, porque diz ter o dom de profecia. Então, eles, os dons, né, são concedidos para a edificação da igreja, e não para que alguém diga, olha, eu sou o melhor, né, eu sou o magnífico aqui na igreja, presta atenção que eu sou o profeta aqui da igreja. Não é isso, né? E o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas, é o pior de todos os pecados, né? Solo Deo glória, somente a Deus glória, e aqui as referências. Queridos, eu algumas vezes aqui na correria, como eu deixei na descrição, nós acabamos deixando passar aqui uma letra, né? Tirando um acento, e aí quando eu vou e volto para deixar para vocês no canal, eu sempre faço a correção. Mas enfim, então vejamos aqui que há um grupo, né, que hoje se considera como os profetas de Deus e os apóstolos, né? Muitos aí se arrogam para serem apóstolos, a gente sabe que a questão dos apóstolos não existe mais hoje, mas dentro da nossa denominação existem pessoas que querem, né, dizer que são os melhores porque tem esse dom e acabam até recriminando uma pessoa que não se manifesta como ele na congregação. Meu irmão, a adoração na igreja ela é livre, com ordem e decência, mas ela é livre. Você precisa entender, o Espírito distribui o dom a quem ele quer. Se alguém recebeu e o outro não, o Espírito faz como ele quer. Ninguém pode se ensoberbecer em relação a essas questões, né? Ninguém deve se ensoberbecer, né? Então vamos lá, meus irmãos. No crivo da palavra, eu acrescentei esse ponto aqui que eu achei muito importante, né? A gente lembrar disso aqui. Toda manifestação ocorrida dentro da igreja precisa ser ponderada se estão de acordo com as Sagradas Escrituras. Aconteceu aquela manifestação, nós devemos julgá-la, né? À medida da palavra de Deus. Nós devemos observar se aquilo é realmente do Senhor. Então deve passar o que? No crivo, né? Eu coloquei aqui uma peneira. Passar se aquela manifestação ali realmente está baseada na palavra de Deus. Então vejamos aqui. Nós devemos analisar as profecias pela Bíblia. Veja o que o apóstolo João diz aqui. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então, o Espírito Santo, irmão, ele está no meio da igreja, mas existem os falsos profetas. Tem gente que acredita que o diabo, né? Não, o diabo não passa aqui na porta da igreja. Ora, irmãos, presta atenção comigo. Jesus estava falando, né? O diabo usou a própria boca de Pedro para falar contra Jesus, e o demoniado gadareno correu aos pés de Jesus, que dirá ele não poder, irmãos, passar dentro de um momento físico. Ele não entra na igreja propriamente dita no sentido universal, espiritual, né? Não entra ali, mas no sentido físico, nas paredes ali, né? Claro que eu estou falando de entrar ali na reunião, né? Claro que ele vai entrar. Quantas pessoas não se endemoniam, né? Não ficam possessas por espíritos? E aí a gente tem que observar se aquilo é de Deus, se aquilo é não. Como é que a gente vai observar, irmãos? Ah, eu me arrepiei, eu sei que se é de Deus ou não. De maneira nenhuma, irmãos, o crivo é a palavra de Deus. Devemos observar se as profecias estão pela palavra, se realmente aquilo que está sendo falado, né, aquilo que está se manifestando concorda com a palavra de Deus. Mas como é que eu vou saber se é da palavra de Deus? Eu tenho que estudar a palavra, tenho que estudar a Bíblia Sagrada. Então, outra coisa aqui, o Espírito Santo é ordeiro. Esses dons espirituais vão se manifestar dentro da igreja de forma ordeira. O Espírito não quer que o culto, que a palavra seja interrompida, né, para que aconteça alguma manifestação, se o próprio Espírito é o Senhor da palavra. Então, 1 Coríntios capítulo 14, né, eu não coloquei aqui o versículo, mas diz aqui, ó, mas
faça-se tudo decentemente com ordem. É o último versículo, acredito que é o versículo 29 ou é o versículo 39, acredito que é o 29. E aí nós devemos entender que o Espírito Santo, a gente vê algumas coisas hoje, né? Igrejas aí que não conseguem ter o culto normal e aquelas manifestações que a gente não conta. Os pentecostais, irmãos, clássicos, né? Considera a Assembleia de Deus pentecostal clássico. Acreditam nos dons espirituais, que o Espírito de Deus se manifesta sim na hora do culto, mas de uma forma que tenha ordem e que tenha decência. Aí nós devemos observar isso. Então, discernir a mensagem é entregue, precisamos observar. Veja, o que é que o apóstolo Paulo diz aqui? Não só nas manifestações, mas nas visões. Você teve uma visão, viu um anjo, né? Assim como já dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja considerado maldito, né? Porque se um evangelho, você está ali e aí alguém se manifesta e diz, olha, tive uma nova revelação, uma nova manifestação do Espírito de Deus, trazendo uma nova doutrina. O apóstolo Paulo diz assim, opa, cuidado com isso. Isso não é bíblico. Tudo já foi fechado, o cano já foi fechado, já foi deixado a doutrina dos apóstolos, dos profetas, os profetas ali, que são os intérpretes do Antigo Testamento, olhando para a visão neotestamentária, que já entregaram mensagem hoje, né? Em relação ao cânon bíblico. E aí não existe mais essa nova doutrina, né? Uma nova doutrina. A doutrina é a que sempre foi entregue aos homens de Deus, desde quando o Senhor foi ressurreto aos céus e deixou aí a igreja dele. Então vamos lá, meus irmãos. Tendo dito isso, a gente chega agora para o nosso último tópico. Os dons revelam a unidade na diversidade. Então, existe uma unidade, mas dentro dessa unidade, olha aqui, eu deixei a imagem aqui das ferramentas, né? Essa unidade, uma caixa de ferramentas é uma caixa, mas dentro dela existem várias ferramentas que podem ser utilizadas em vários momentos. Então, queridos, toda trindade está envolvida demonstrando a sua vontade quando se trata dos dons espirituais. O Deus Trino está envolvido em todas as questões. Vejamos aqui 1 Coríntios 12, 4 e 6. Olha aqui. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo está atrelado à diversidade de dons. Essa diversidade é a função do Espírito Santo, né? E aí a economia, né, da Trindade. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então vejamos aqui a palavra Kyrios, né? Um termo usado pelos apóstolos para se referir a Jesus. O Filho está relacionado à diversidade de ministério. Então ele usa aqui a diversidade de dons, né? Mas o Kyrios é o mesmo. Jesus, né? O Senhor é o mesmo. Ele é que manifesta a diversidade de ministérios. Então, o Jesus Cristo, né? A segunda pessoa da Trindade, está relacionado a essa distribuição de ministérios, né? E aí, dons e ministérios. E a gente vai ver aqui, e há diversidade de operações, mas o mesmo Deus é o que opera em tudo e em todos. O Pai aqui está relacionado à diversidade de operações. Por isso que a gente está aprendendo nessa lição aqui um pouco sobre a Trindade, né? Como a Trindade Santa é manifesta dentro da igreja. A gente pensa que só isso aqui é o Espírito Santo, irmãos. Eles pensam iguais, né? Mas a gente vê aqui o apóstolo Paulo fazendo, né, como uma questão em relação à diversidade das funções da Santa Trindade dentro dos dons espirituais. Chegamos ao nosso último ponto, finalzinho aqui da nossa aula. Graças a Deus você está comigo agora até esse momento. E aqui vamos falar sobre a unidade, né? Que a gente fala dos versículos em 1 Coríntios 12, 1 ao 11. Você vai ler de novo isso aí. Você vai ver aqui o que a gente viu aqui, nessas passagens aqui, né? Depois vem o 7, o 8 até o 11. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina. Veja que coisa interessante, né? Em cada afirmação aparece: o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, o Deus é o mesmo. Então, em cada diversidade, né, aliás, aqui o termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa. Então, cada pessoa divina, né, cada parte da Trindade Santa distribui diversas questões, né, diversos ministérios, dons e operações. E em cada afirmação aparece que é o mesmo, é o Deus que distribui nessa diversidade, mas é o único Deus, o único Senhor e o único Espírito. Então, o Espírito, o único Senhor e o único Deus. Queridos irmãos, essa é uma lição extremamente importante. É preciso que você se aprofunde mais,
ter uma bibliografia melhor em relação a isso aqui. Claro, nossa aula aqui é uma síntese, mas para que você tenha um norte daquilo que vai ser ensinado agora domingo. Eu espero que você tenha uma ótima semana e que estejamos aqui na próxima semana também falando mais da palavra de Deus. Não esqueça de baixar os nossos slides aqui no nosso canal e se inscrever. Você está assistindo aqui, irmãos? Não deixe de se inscrever, clique lá no sino de notificações para que você esteja recebendo as nossas lições. Postamos aqui de segunda a quarta-feira, talvez mais ou menos esses dias aí eu estou postando, não passo disso e você está estudando a palavra de Deus comigo. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém.